Olha o peso da frase com a qual abrirei esse vídeo aqui. Seleção brasileira convocada oficialmente por Carlo Ancelotti. Maravilhoso, maravilhoso. Só não fiquei mais impressionado de ver ele lá na coletiva com o brochezinho da seleção brasileira brilhando aqui no seu terno, porque também saiu dessa mesma coletiva cheio de perguntas e dúvidas sobre as suas escolhas nessa lista de convocação. Até porque tiveram aí umas 60 perguntas para que ele mandasse um oi para a torcida brasileira, para que ele desse um diagnóstico do porquê que o Brasil não ganha mais título e pouca gente de fato interessada em entender como ele pensou esse time e como esse time vai jogar daqui para frente. Que bom, porque esses caras permitem com que este canal aqui no YouTube exista e a gente vá agora debater com profundidade, se colocar na cabeça do Ancelotti para entender o porquê das suas escolhas e entender quais serão os seus próximos passos daqui para frente na seleção brasileira. Vamos para cima? Esse vídeo aqui vai ser sem muita edição, sem muito negócio, é só a gente conversando de fato, debatendo esse assunto. Então, pode ser? Vamos para cima. É isso, é nóis. Bora. Se você olhou para essa convocação e falou, meu Deus, cadê o Neymar, cadê o Rodrigo? Saiba que o Rodrigo tá machucado, assim como o goleiro Ederson, o Gabriel Magalhães, o Militão, esses aí já estavam há mais tempo, né? E talvez até a lesão explique a falta do Joelinton nessa lista. O Neymar, e aí palavras do Ancelotti, não minhas, não está com ritmo de jogo, né? Ele falou na coletiva que conta muito com o Neymar, e aí é um cara que, pô, quando assinou com a seleção, já ligou pro Neymar. Tudo que a gente sabe do Ancelotti em como ele sempre tenta acomodar os craques no seu time, valoriza os craques que tem à disposição. Acho muito difícil que o Neymar não seja peça importante no esquema da seleção brasileira daqui para frente. O Ancelotti ressaltou isso na coletiva e acho que ele vai manter. Agora, o requisito básico é estar bem fisicamente. Se ele não está bem fisicamente, não tem como fazer. Você fala, mas o Neymar sem a perna esquerda já é melhor que... Gente, o canal aqui não é para você, né? Vamos falar com seriedade? Não tá bem fisicamente. Não tá bem, não vai jogar. O que mais me chamou a atenção de bate-pronto nessa lista, na verdade, foi a presença de 7 jogadores do Brasileirão, para você que achava que ele não ia convocar ninguém, né? Temos aí Estevão, Gerson, Léo Ortiz, Alexandro, Danilo e Hugo Neneca, que para mim é a principal surpresa dessa lista, junto com o Andrei Santos, porque diferente desses outros 6 nomes, o Neneca é um cara que não vinha sendo chamado para a seleção brasileira. E aí a minha dúvida é justamente essa, né? Como que o Ancelotti chegou ao nome dele? Que o cara teve muito pouco tempo para fazer essa lista. Ainda que o Ancelotti tenha começado essa novela com a CBF há muito tempo, se ele estava fazendo um bom trabalho no Real Madrid, e por tudo que ele fala bem do Real Madrid, acredito que ele estava se dedicando muito para que a temporada fosse boa, ele não teve tempo para esse jogo do Corinthians. Nessa reta final, pode ser que a sua comissão tenha procurado saber de jogadores do Brasileirão, ou até que a CBF tenha indicado jogadores que estão em alta ali no futebol brasileiro. Fica essa dúvida, né? Ninguém pensou em fazer essa pergunta na coletiva, mas fica essa dúvida de como ele chegou ao nome do Hugo. Apesar de tudo isso, acho um bom nome. Aliás, gosto mais do nome dele do que o nome do Bento, que era um cara mais que era de confiança do Dorival Júnior. Teve o seu momento, o seu ciclo na seleção brasileira, mas estando jogando no Al-Nassr, eu acho que tem jogadores que estão em campeonatos mais importantes em alta, como por exemplo Lucas Perry no Lyon. Era um outro nome bom. Agora, Léo Ortiz, Wesley e Gerson acho que merecem a continuidade. Léo Ortiz, melhor zagueiro do futebol brasileiro, na minha humilde opinião, acho que tem que estar na seleção brasileira. O Wesley, na falta de qualquer nome minimamente forte ali na lateral direita, acho que é um cara muito promissor e que eu acho que a gente merece ver mais dele na seleção. A gente teve um jogo que todo mundo foi mal e eu acho que é muito pouco para dizer o que ele pode entregar na seleção brasileira com a margem que ele tem para atingir o teto de evolução dele. E o Gerson era um dos grandes nomes nessa reta final do Dorival Júnior. Acho que merece essa continuidade, mesmo que o Brasil jogue de forma diferente. Era um cara que realmente estava se destacando. Acho que é bom você continuar sendo chamado, pelo menos nessa primeira lista. Alexandre e Danilo são nomes com menos popularidade, vamos colocar assim, né? Assim, principalmente o Danilo, que é odiado por todo mundo que não seja torcedor do Flamengo. Fato é que, assim, apesar do Ancelotti ter falado que não convoca nem pensando em experiência, nem em juventude, né? Convoca pensando só na qualidade do jogador, eu acho que a questão da experiência pesou aqui, assim. O Alexandre ainda é um cara que disputa em alto nível essa posição na lateral esquerda, porque temos uma lacuna nela. Uma lacuna evidente, eu acho que ele é um dos nomes que tá ali no radar para preencher. Mas o Danilo, como quinto zagueiro, eu acho que teve muito dedo da CBF aí no sentido de falar, cara, esse cara era a principal liderança da seleção brasileira nesse último ano e aí isso ter requisitado, ter o colocado lá dentro.
Mais uma vez, não sou do time que acha que o Danilo é ruim. Aliás, ele é muito melhor do que se fala por aí. Mas eu acho que ele, como um quinto zagueiro, tirando a vaga de outras pessoas que poderiam complementar um meio-campo ou até um ataque, acho desnecessário. E só para completar esses 7 nomes, bem legal o Ancelotti ter elogiado publicamente o Estevão, ter falado que é um grande jogador e tudo mais, e não foi porque ele era novo, mas porque ele é muito bom. Esse daí talvez deve ter chegado a notícia na Europa bem antes, né? Um cara que já é conhecido lá fora. Agora, outra coisa interessante que a gente pode tirar dessa lista aí é a montagem do meio-campo sem a presença de um camisa 10 de um meia atacante. Ainda que o Andrés Pereira possa fazer essa função, como já fez muitas vezes no Fulham, e o Rafinha já jogou assim na seleção brasileira, apesar de no Barcelona já ter feito isso 3 vezes, eu acho que essa formação, essa montagem aponta muito mais para a formação de uma trinca de meio-campistas na seleção brasileira, ou seja, de um primeiro volante e mais 2 caras que são caras mais dinâmicos, de chegada no ataque, mas também de dar mais sustentação defensiva para esse meio-campo, dar mais equilíbrio para a seleção brasileira, que a gente está sentindo muita falta. Até porque o Ancelotti já fez isso várias vezes durante a sua carreira, né? Os últimos 2 títulos com o Real Madrid de Champions League foram com uma trinca no meio-campo. Em 2024 era um losango, né? Além da trinca, você tinha mais um meia avançado. Mas em 2022 era apenas, né, Casemiro, Modric e Kroos no meio-campo. E ele já fez isso também no Everton, já fez isso toda vez que ele formava o losango no Milan. Então isso é usual do Ancelotti, eu acho que ele vai fazer isso também na seleção brasileira. E aí, olhando esse desenho, imagina assim o Casemiro como esse primeiro volante, fico na dúvida se é o Bruno Guimarães ou se é o Andrei, que é o reserva imediato do Casemiro, porque os dois podem fazer essa função, ainda que eu acho que o Bruno Guimarães será titular, apesar da presença do Casemiro. Acho que ele vai usar os dois. E aí você ainda tem o Ederson, que é um cara mais defensivo para fazer esse papel aí, e tem o Andrés e o Gerson, que são caras de mais chegada no ataque. Então eu acho que é mais ou menos assim que o Brasil vai se organizar no meio-campo. Se no meio não temos a presença de um camisa 10 clássico, no ataque não temos a tal da presença de um 9 de área, que é uma questão que assola o coração de vários brasileiros, mas nunca me preocupou. Acho que o Brasil não necessariamente precisa de um centroavante de área para performar bem. E aqui temos Matheus Cunha e Richarlison. Matheus Cunha, que teve uma temporada absolutamente elogiada no Wolverhampton, é o jogador que mais converteu gols na Premier League com relação às chances criadas, não à toa foi contratado agora pelo Manchester United. E o Richarlison é o cara de confiança do Ancelotti, né? Acho que isso pesou bastante nessa escolha. É um cara que já atuou com ele no Everton, aliás, o auge do Richarlison no Everton foi nas mãos do Ancelotti, eles têm uma relação muito boa. E são 2 caras que são atacantes que atuam tanto dentro quanto fora da área, né? O Matheus Cunha se destacou nessa temporada tendo um papel ali de um segundo atacante, quase um camisa 10 ali no Wolverhampton, e o Richarlison nessa reta final de Tottenham foi um ponta esquerda. Aqui eu poderia mexer com o seu coração e falar que isso aqui pode indicar uma dupla de ataque ali na frente do Brasil, né? Sendo o Vini Júnior um deles e outro jogador aqui complementando ele, só para que você imagine aquele losango no meio campo que está sendo tão falado por aí. Mas também devo dizer que existem muitos atacantes para poucas vagas aí, se o Brasil fizer esse losango. Mas não vou descartar 100%. Pode acontecer, pode acontecer. Fato é que o Ancelotti falou com todas as letras na coletiva que não tem dúvida nenhuma de que ele potencializará Vini Júnior na seleção brasileira. E se no Real Madrid ele fez isso com o Vini Júnior como dupla de ataque, tire suas próprias conclusões. Antes da gente desenhar algumas escalações aqui, só 2 assuntos para não passar batido. Alexandro Tudo Junto do Lille, né? Porque tem o Alexandro Tudo Junto, que é o zagueiro, e tem o Alexandro separado, que é o lateral esquerdo. Já o Alexandro Tudo Junto foi muito elogiado, tem sido muito elogiado pela sua temporada no Lille. Não vou falar aqui que eu assisti vários jogos do Lille nessa temporada, mas desde que ele ficou em alta, eu assisti algumas coisas dele e achei um bom zagueiro, acho um nome muito interessante. O André Santos é a mesma coisa, também futebol francês, tem se destacado muito no Strasbourg, acredito que eu falei certo. E nesse caso é um nome mais jovem, né? Um cara que fez parte de ciclo olímpico, e eu acho que vai ser bem interessante de ver ele na seleção brasileira. Não acho absurdo nenhuma das 2 convocações, ao contrário.
Quero abraçar eles e ver como é que vai ser. Pra não falar que não é possível, ele já jogou assim no Bayern de Munique e no Chelsea, mas pela ausência de outro camisa 10 aqui no meio-campo, eu acho que a gente está se deparando muito mais com uma trinca de meio-campistas nessa formação aqui. E aí a gente pode lembrar do Real Madrid de 2022, campeão da Champions, e também do de 2014, campeão da Champions, com esse 4-3-3. Também essa trinca de volantes é o que permite o queridinho da galera, né? O losango no meio-campo, como ele conquistou a Champions de 2024 com o Real Madrid e também com o Milan lá no começo do século. Pode ser que aconteça, como também pode ser que aconteça um 4-4-2, como jogou com o Real Madrid aí nessa temporada atual e também já fez isso nos seus primeiros anos de trabalhos com times italianos. A maior parte do seu começo de trabalho foi um 4-4-2, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que o Brasil estreará sob o comando de Ancelotti, quase para destruir o vídeo, de Ancelotti em um 4-3-3 dessa forma aqui e com esses jogadores aqui, se eu tivesse que chutar. Se essa é a primeira vez que a gente está se vendo e você gostou dessa análise mais aprofundada sobre a seleção brasileira, eu te tenho uma boa notícia. É sempre assim por aqui nesse canal, então se inscreva e também já aproveita e já manda esse vídeo para um amigo, um mísero amigo que você sabe que também vai gostar desse conteúdo. Eu sei que você sabe o nome que já está na sua cabeça. Compartilha esse vídeo com esse cara e é nóis, até o próximo vídeo.